Qual é a sua verdadeira identidade? Nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas com muita depressão, pessoas tristes, pessoas derrotadas, pessoas cabisbaixas, pessoas que não têm energia, que não transmitem vida, pessoas que você vai falar com elas e mal elas conseguem olhar nos seus olhos. Pessoas que você chega perto dela e você sente uma energia ruim, uma energia baixa. Quando eu falo energia, eu não estou entrando em questões místicas, eu não estou entrando em questões áureas e questões do universo. Tanto que eu nem entendo dessas coisas. Mas eu estou dizendo que o nosso corpo ele tem uma fisiologia do corpo, isso é ciência. E quando chega alguém com uma fisiologia muito alta, muito feliz, uma pessoa transbordante de felicidade, de alegria, porque essa alegria, essa felicidade é um estado de espírito, não algo produzido forçadamente. E esse estado de espírito gera uma fisiologia no corpo. Sabe aquelas pessoas que sempre estão sorrindo, sempre estão dando risada? Pode estar um inferno na casa delas. A vida delas pode estar de cabeça para baixo, mas ela chega sorrindo, chega dando risada. Eu já conheci muitas pessoas assim. E essa pessoa ela tem uma fisiologia alta. Ela tem uma fisiologia do corpo sempre alta e ela consegue sempre influenciar as pessoas. Mas tem muitas pessoas que têm uma fisiologia muito baixa. Tem pessoas que elas vivem num estado, numa fisiologia depressiva constante. E muitas pessoas estão em estado de depressão. E elas estão em estado de depressão porque elas não entenderam qual é a identidade delas. Talvez toda essa situação se desencadeou lá na infância, na adolescência, ou em algum momento de suas vidas. Talvez algumas falas, algumas pessoas disseram para elas algumas coisas e aquilo foi entrando dentro delas e elas foram aceitando aquilo. Mas o que eu quero dizer para você hoje é que a sua identidade, a sua verdadeira identidade não é o que falaram para você. A sua verdadeira identidade não é o que a sua consciência diz para você. A sua verdadeira identidade não tem nada a ver com a situação que você está. A sua verdadeira identidade, ela é fundamentada, ela é pré-existente, ela subsiste em alguém e ela é em Deus. A sua identidade está em Deus. Gênesis, no capítulo de número 1, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E um pouco mais adiante diz: criou Deus um homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a nossa verdadeira identidade está em Deus. E algo muito interessante, e a gente tem que entender que o projeto de Deus, ele se dá literalmente no Éden. Deus ele constrói um jardim, faz um lindo jardim. Deus ele cria um mundo biosférico, que é o mundo das montanhas, o mundo dos rios, dos lagos, o mundo do jardim, da floresta e dos animais, e coloca o homem para viver ali no jardim e começa então a ensinar o homem. O homem, em um certo momento, ele recusa o ensino que vem de Deus e toma a prerrogativa da vida para si. Então ele decide se educar, ele decide seguir um caminho de escolhas e de autonomia. Ele não quer mais prestar contas a Deus, ele não quer mais existir debaixo da autoridade de Deus, ele não quer mais viver com Deus ensinando ele, falando para ele como é que se vive. Ele não quer, ele quer literalmente ter a autonomia de sua vida, de suas escolhas e também de dizer o que é certo e o que é errado, de fazer o que é certo e o que é errado de acordo com o que ele deseja. Então, o homem ele é tirado, ele é expulso do jardim de Deus. Então, o homem ele vai construir o mundo dele, o mundo da
das etnias, o mundo das culturas, o mundo etnosférico, o mundo das civilizações, o mundo do capitalismo. Então, nesse mundo, ele constrói as culturas, as etnias, as religiões. Então, ele vai construindo tudo isso. E o engraçado é que o apóstolo Paulo, lá em suas cartas, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o que acontece? Nesse mundo que se construiu toda essa cultura, todas as etnias, que foi se construir esse mundo, no mundo etnosférico, que não tem nada a ver com Deus, porque Deus construiu um mundo biosférico. No mundo etnosférico que nós construímos, que os homens construíram, nesse mundo das religiões, só na Índia tem mais de 30 mil deuses. Então nós temos que entender que existe uma guerra espiritual, uma guerra invisível, que nós não estamos vendo, mas que está acontecendo. Então essa construção desse mundo, sem a mão de Deus, sem a visão de Deus, sem as ordenanças de Deus, essa construção de mundo com a autonomia do homem, tem a influência espiritual de um ser angelical que foi expulso do céu. Em outro vídeo eu vou entrar profundamente nessa guerra que aconteceu lá no céu. Então, nessas culturas e nesse mundo etnosférico, existe profundamente a influência desse ser poderoso angelical que foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Tá? Então, eles vivem nas regiões celestiais da maldade. Olha só. E detalhe, que quando Deus cria os anjos, são miríades e miríades. Os matemáticos não sabem dizer o número disso. Então, são bilhões de bilhões de bilhões essa terça parte de anjos expulsos do céu, juntamente com esse ser poderoso que também foi expulso do céu. Então, esses bilhões e esse ser poderoso ajuda a construir essa cultura, essa nova ordem. E todas essas outras religiões, as etnias, eles têm uma maneira de conduzir toda a humanidade, porque a humanidade e todos aqueles que escolheram os seus caminhos sem Deus foram desfigurando de Deus, foram perdendo a essência, foram perdendo a imagem de Deus. Então, mediante essas culturas todas, começa a aparecer ciências. E ciência é uma coisa exata, é um experimento que prova uma descoberta, mas no meio da ciência vai aparecendo as teorias científicas. Existem várias teorias, e uma delas é a teoria de Darwin. Darwin, não sei se você sabe, mas ele era um cristão bem frustrado, que por motivos que eu desconheço, eu não sei muito da vida dele pessoal, mas ele era um cristão. Por algum motivo desenvolveu a sua teoria, e ele vem com a teoria do darwinismo, e que em meio a essa explosão toda veio uma certa evolução, né? Uma ameba surgiu em algum lago, em algum planeta chamado Terra, e essa ameba foi evoluindo para um peixe, e depois de milhões de anos esse peixe pulou fora da água e ficou meio peixe, meio um animal com perna, ficou ali meio que rastejando na beira da água, depois de milhões de anos virou um animal, criou perna e tal, e virou um macaco, e foi tendo várias variações, e foi desenvolvendo então os animais, e aí depois, por algum motivo, depois de milhões de anos, veio o homem com raciocínio, o homem com inteligência, o homem com condições intelectuais e mentais, que sabe que está vivo, sabe que está vivendo, sendo que o animal não sabe. O animal não sabe que vive, ele apenas existe. Ele vive pelo instinto dele, mas ele não tem a consciência que está vivendo, ele não consegue estudar algo. O animal, ele é um ser que apenas existe. Nós existimos e temos a consciência que estamos vivos. Então, toda essa cultura, todos esses estudos, essas vertentes e muitas religiões
foram construídas através dessa influência que existe nessa guerra espiritual invisível. Tá? E aí você pode falar assim, poxa, mas você está tomando para si a verdade absoluta ao cristianismo? Primeiramente, o cristianismo não é uma religião. Já começa por aí. Tá? Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Criador do universo, do Criador de todas as coisas, do Deus que criou tudo e que envia o seu Filho para religar a humanidade ao Criador, ao Deus Pai. Eu estou falando de Jesus e de Deus e do Espírito Santo. Eu estou falando daqueles que eram antes de todas as coisas. Eu estou falando daqueles que de Jesus, que é o Pai da eternidade, que criou o tempo eterno. Então eu estou falando desses. E se você se sentir um pouco confrontada, se eu só pregar um evangelho que te faz emocionar e que te arranca lágrimas dos olhos, eu não estou pregando o verdadeiro evangelho. Quando você vê um pregador, um evangelista, com milhões de seguidores e muita gente aceitando as suas palavras, ali tem coisa errada, porque o cristianismo ele é algo que choca. O cristianismo ele é algo que vem e desmonta toda a sua estrutura de convicção e faz ela cair por chão. O apóstolo Paulo fala em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Poder de Deus, lá no grego é dunamis, é dinamite. Então quando alguém vem com essa palavra, ela é tão forte, ela é tão impactante, ela é tão poderosa, que ela choca com toda a sua estrutura. E ela faz desmoronar todas as suas crenças. O apóstolo Paulo trata acerca disso. Ele trata acerca de quem ele era e de todo o status religioso que ele tinha. E depois ele fala assim: eu considero tudo isso como esterco. É chocante. Dói. Dói você saber que você viveu a vida inteira em uma cultura que te passaram de pai para filho. E por mais que a gente tenha que considerar e amar os nossos pais, os nossos familiares e a nossa cultura, mas eu estou falando da verdade absoluta, que é Jesus. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Então, se você estiver um pouco chocado, um pouco chocada, e talvez até com raiva de mim, isso é um sentimento bom. Porque o Evangelho está confrontando você. Está desestruturando suas crenças falsas, construídas falsamente em você, erroneamente em você. E o Espírito Santo vai produzir o impacto dessa palavra em você, para você entender acerca da sua identidade. Por que eu dei toda essa volta? Porque é o seguinte: quando você entende que você é igual a um animal, que você está no mesmo status de um animal, logo você não é imagem e semelhança de Deus. E logo você é toda a merda que te falaram. Logo você se coloca na mesma condição de um animal. Logo tudo aquilo que falaram é verdade, porque você tem o mesmo status de um animal. Mas não é verdade. Deus, quando ele vem criando todas as coisas, no quinto dia, ele cria os animais. No sexto dia, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E só depois que ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele fala assim: e Deus viu que tudo que havia feito, tudo que havia ficado bom. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Somente quando ele conclui toda a sua criação no homem, ele diz: tudo realmente ficou bom. Então o que acontece? Ele cria primeiramente os animais no quinto dia, e no sexto dia ele junta a Trindade. Vem Jesus, vem Deus, vem o Espírito Santo, eles se reúnem e aí ele começa o processo criativo do homem, segundo a sua imagem e semelhança. Deixa eu te falar uma coisa:
Você é criação de Deus. Você tem essência de Deus dentro de você. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é o que lhe falaram. Você não é o que você acha que é. Você não é toda essa desgraça que está dentro de você. Esse sofrimento que está dentro de você. Essa alta acusação que está dentro de você. Essa depressão maldita que está dentro de você. Ela não tem que estar dentro de você. Ela não pode habitar dentro de você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Em Efésios diz que Deus nos elegeu em Jesus Cristo antes da fundação e da criação de todas as coisas. Antes de tudo ser criado, Deus já tinha reconhecido quem é você. Deus já sabia acerca de você antes de todas as coisas. Essa é a sua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele vem literalmente para resgatar a sua identidade. Jesus, ele vem para religar você no Pai. Jesus, ele vem para transformar a sua consciência, a sua natureza, todos os seus pensamentos. Ele vem para restabelecer tudo nele, porque saber, entender e ver o Pai, ver Deus novamente, a gente vê Deus em Jesus. E é em Jesus que nós nos restabelecemos como filhos novamente. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Essa é a sua identidade. Durma hoje feliz, alegre, sorridente. Grita, dá um berro bem forte aí. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu fui resgatado. A minha identidade foi restabelecida através de Jesus Cristo. A minha oração é que você tenha essa convicção e que quando alguém falar, você é isso, você é aquilo, você fala assim, você o diz, mas eu não sou isso. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E Deus me reconheceu antes da fundação de todas as coisas. Antes da criação do mundo, Deus me reconheceu como filho, como imagem e semelhança. O que você está falando, você o diz. Eu sou filho de Deus.